Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Aqui é o Douglas da DC Elétrica e eu vim fazer esse vídeo para mostrar um quadro, né, que a gente montou esse final de semana, essa semana, né, e finalizamos ele hoje. Vim compartilhar essa experiência com vocês aqui da turma. Esse quadro foi montado pelo meu parceiro e sócio, o Janerson Vitoriano, né, Janinho. E eu até postei no grupo, né, um desafio de quem encontrasse o erro. E interessante algumas observações que vocês fizeram, mas assim, em geral, né, ninguém chegou a acertar exatamente onde estava o erro e eu vou apresentar, eu fiz um esquema aqui para a gente apresentar e tirar algumas dúvidas que ainda aparecem bastante, né, pessoal aqui da turma, tá? Tô tomando um cafezinho aqui, são 11h57, 59 da noite, e eu parei, me dispus a fazer esse vídeo explicando. Não vai ser, pessoal, não vai ser um vídeo curto, então se você já estiver deitado, deixa para assistir numa outra hora com mais calma, tá bom? A gente vai esclarecer vários pontos aqui nessa explicação, ok? Então vamos lá. Primeiro deles, né? Uma das dúvidas que muita gente tem, né? Vamos lá. Esse quadro aqui é o quadro de uma loja, tá? De uma sala comercial, e ele tem várias particularidades. E a principal dela é que, assim, ele é um quadro que engloba muita coisa sobre as ligações elétricas, né? E muitos fatores diferentes no mesmo quadro, certo? O primeiro deles, tá? Vamos do início. Ele é um quadro trifásico, tá? Ele tem dois ar-condicionados também de alta potência trifásicos, dois, tá? 380 volts. Ele tem um DR geral e ele tem um DR parcial. E aí a gente vai explicar por quê. Esse DR parcial, ele alimenta a copa da sala comercial, certo? E esse DR geral alimenta todo o restante do circuito. E aí é onde começam as particularidades. E para a gente começar a entender essas particularidades, a gente precisa partir do princípio da entrada do cabeamento na sala comercial. Vamos lá. Um dos primeiros princípios que a gente tem que entender é esse aqui, gente. O que é neutro e o que é PEN, tá? Esse quadro, ele foi montado num sistema TNC, terra e neutro comum. Quando é que a gente encontra isso, pessoal? Esse TNC, ele é o neutro da concessionária aqui, né, no Nordeste, onde obrigatoriamente o neutro ele está aterrado no padrão de entrada. Automaticamente, esse cabo, a gente chama ele de neutro da concessionária, mas o nome verdadeiro dele é PEN, né? É o cabo de proteção e neutro, certo? Nessa sala comercial existia um cabo terra, né? Só que a gente não sabe de onde ele vem, a gente não achou esse aterramento. Mas como ele estava ligado no quadro antigo, que foi substituído por esse novo, nós utilizamos. Esse primeiro barramento aqui, pessoal, esse primeiro barramento onde chega o PEN, né, que é o neutro da concessionária, e onde chega o terra, esse barramento aqui a gente chama ele de BEP, BEP, que é o barramento de equipotencialização, ok? Ele agrupa as duas funções de neutro e terra, ok? A partir daqui a gente faz a separação, ou seja, esse barramento a partir de agora fica servindo somente como terra, certo? Como aterramento, e a gente faz a separação
para neutro, ok? A partir desse barramento, esse cabo, esse condutor, ele passa a se chamar neutro. E aqui, pessoal, a gente tem a passagem do sistema de TNC para TNCS de separado, onde a gente tem o terra e o neutro separados a partir de agora. Ok? Aí agora vem as particularidades. Desse neutro aqui, que a gente chamou de neutro geral, né? Por isso que está entre aspas, tá? A gente sai com o neutro para alimentar o DR, ok? Que vai alimentar o barramento de neutro que a gente chamou de protegido. Protegido por quem? Pelo DR. Aqui vocês estão vendo uma derivação, por quê? Esse cabo de neutro veio, alimentou o DPS para o neutro e alimentou o DR. Antes, né, a ligação para alimentar o DR e o DPS, ele acontece antes da entrada do DR, tá? Apesar de, na norma, na NBR 5410, o aterramento do neutro ele não é obrigatório a partir do momento que ele é aterrado na concessionária, né, quando ele tem o aterramento dele junto à concessionária, nós, da DC Elétrica, a gente costuma sim, certo? Aterrar o neutro sempre que possível, proteger o neutro sempre que possível com o DPS, ok? Então essa aqui foi uma das particularidades que o pessoal visualizou muito, tudo, não, porque o neutro e tal, tá? Então esse aqui ficou muito bem claro agora para vocês. Todos os DPS, certo? Eles aqui por baixo do disjuntor geral entrou a alimentação das fases, né? Aqui, ó, a alimentação RST entrou no disjuntor geral. E do disjuntor geral, através de um cabo trifásico, né, de um barramento trifásico, ou barramento tripolar, esse barramento alimentou tanto a entrada de fases do DR, como automaticamente alimentou os DPS. Aqui ficou, eu fiz um pequeno ajuste depois e acabou ficando confuso aqui, mas o barramento alimenta os 3 DPS para a fase, o neutro era para estar aqui no canto, tá, pessoal? Só desconsidera isso. E a fase sai daqui e alimenta os três polos do DR, né? Onde vai sair do DR para alimentar os barramentos dos disjuntores superiores, ok? Aqui já tem uma primeira particularidade. Tá vendo que esse disjuntor aqui, ele está antes do DR? Por quê? Esse disjuntor aqui, ele é um único circuito de iluminação de toda a instalação que ele está fora do DR, ou seja, ele está sendo alimentado antes do DR, certo? Por quê? Caso aconteça uma fuga de corrente por qualquer motivo que seja, numa tomada ou numa outra luminária ou qualquer coisa do tipo, se o DR desarmar e apagar toda a loja, esse circuito de iluminação, como ele está fora do DR, ele permanece ligado. Então, ou seja, o disjuntor geral alimenta esse circuito aqui, ok? E daqui, esse circuito ele vai direto para as luminárias que ele vai alimentar. E o neutro, pessoal, desse circuito aqui, ele não pode vir aqui no neutro protegido, que a gente chamou de neutro protegido, que é o neutro depois do DR. Esse neutro, para esse circuito específico, ele tem que partir daqui de cima, ó, do neutro geral, que tem a mesma função de neutro que essa aqui de baixo. Só que esse neutro aqui está protegido pelo DR e esse outro neutro não, certo? Ok? Ficou entendido aí? Então, aqui sai o neutro que vai
para alimentar esse circuito de iluminação. Mas esse circuito ele está protegido duplamente pelo seu disjuntor específico e pelo disjuntor geral em caso de curto-circuito, certo? Em caso de fuga de corrente, não, né? Mas aí como a gente fez a instalação, e aí para você executar esse tipo de ligação, você tem que ter muita certeza do que você está executando e da qualidade daquilo que você está executando para não haver fuga de corrente. Ok? Então, essa é uma das primeiras particularidades. Daqui a gente segue para um padrão, certo? Sai as fases do DR, ok? Elas vêm e alimentam esse barramento aqui com vários disjuntores. Nessa alimentação aqui, pessoal, a gente tem o disjuntor da copa, outros disjuntores de iluminação e alguns disjuntores de tomada. Então aqui eles chegam, alimentam todos esses disjuntores e daqui ele sai essa alimentação para alimentar esses dois disjuntores aqui que são dos dois ar-condicionados trifásicos, ok? E daqui sai a alimentação para os ar-condicionado. A partir daqui, pessoal, saiu dessa alimentação aqui do DR, certo? E partiu para os disjuntores, todos os nêutros, tanto desses circuitos aqui quanto desses circuitos, eles saem daqui do neutro protegido, ok? Se as fases estão passando pelo DR, ou seja, eles entram no DR, saem do DR para alimentar os disjuntores, esses nêutros, o neutro para esses circuitos, eles têm que passar por esse neutro protegido também pelo DR, ok? E aqui aconteceu uma falha nossa, e a gente não tem vergonha de dizer que aconteceu uma pequena falha nossa, porque o cansaço acontece, foram 5 dias de obra, correria, trabalhando até tarde, e acontece, e foi bom ter acontecido, porque vai servir de aprendizado, serviu de observação para a gente tomar cuidado das próximas vezes, mas principalmente vai servir de aprendizado para vocês. E detalhe, é uma falha que você só percebe quando você faz todos os testes do quadro, entendeu? Você faz os testes para verificar se o quadro está funcionando corretamente. A gente observou aqui que as fases saem do DR, vêm e alimentam esse barramento aqui, que alimenta todos esses disjuntores. Daqui sai a fase de cada disjuntor, né, de cada circuito, e esse aqui, que é o disjuntor da copa, ele sai daqui e alimenta esse segundo DR. Por que nós separamos o DR? Nós colocamos um DR específico para a copa. Como a copa é uma área molhada, obrigatoriamente precisa ter um DR. Vamos supor que por acidente um funcionário está no seu horário de almoço e, sei lá, derrama alguma coisa numa tomada, salpica a água na hora que ele está lavando um prato numa tomada. E se esse circuito aqui tivesse junto com esse DR aqui, né, tivesse dentro da proteção desse DR, o que aconteceria? Toda a instalação desligaria, né? Se acontecesse uma fuga de corrente nesse circuito da copa, toda a instalação da loja iria desligar, certo? E foi aí daqui, ó, entra a fase no DR, certo? E a gente puxou o neutro da onde? A gente não pode puxar o neutro daqui de baixo, protegido, para esse DR. Esse neutro ele tem que vir de antes do DR, já que a gente quer deixar separado, tá? Do neutro geral. E aqui a gente cometeu esse pequeno erro. A fase que alimenta esse disjuntor para alimentar esse DR acabou vindo daqui, ó, pessoal. Do DR, do primeiro DR, do DR geral. Ele veio, alimentou aqui esse barramento
que alimentou esse disjuntor. E essa fase alimentou esse DR, só que a fase está dentro do DR, mas o nêutro está fora do DR. Então, quando toda a instalação vai ligar normalmente, o detalhe é que quando a gente faz o teste do DR aqui embaixo, ele desarma, como tem que acontecer, depois a gente rearmou e fez o teste do segundo DR. Quando a gente testa o segundo DR, ele faz a simulação de fuga de fase em relação ao nêutro. O detalhe é que, quando ele fez a simulação dessa fase que está passando por dentro desse DR, esse DR em relação a esse nêutro também entendeu que isso aqui era uma fuga de uma fase dele. E realmente era. Certo? Mas logo em seguida que a gente observou isso, nós averiguamos e fizemos a correção, como eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu ver. Que está aqui. A ligação, pessoal, é basicamente a mesma, tá? Vem do PEN, liga no nêutro geral, alimenta todos os barramentos, alimenta aqui embaixo, alimentação, vem para o nêutro, vai para o DR, DR alimenta o nêutro geral. O detalhe é que a fase, ela não vem mais saindo do DR e entrando aqui em cima para alimentar esse disjuntor. Esse disjuntor, a fase sai direto do disjuntor geral, certo? Direto do disjuntor geral, alimenta esse disjuntor e depois alimenta o DR. Então você tem a fase e o nêutro desse DR, certo? Ligados, ou seja, o nêutro está vindo daqui do DR do nêutro geral, certo? E a fase está vindo do disjuntor geral diretamente para ele, certo? Então essa fase ela não passa mais por esse DR. Então quando a gente quando acontece uma fuga de corrente aqui, somente esse DR vai desarmar, porque agora sim a referência de nêutro e fase desse DR estão antes desse aqui, né? Então ele atua sem apagar a loja, ok? Esse DR, essa ligação também nos traz outra possibilidade, porque, como por exemplo, essa sala comercial tem um primeiro andar. Então, para eu alimentar o quarto, para que nós possamos alimentar o quadro de cima, a gente teve que fazer uma derivação aqui do nêutro antes do nêutro entrar no DR, certo? Então ele saiu daqui e foi para o primeiro andar, bem como a alimentação da fase entrou antes aqui do disjuntor e foi para o primeiro andar. Ou seja, eu tenho esse disjuntor exclusivamente para todo o térreo da loja e saindo daqui alimento o disjuntor do primeiro andar para alimentar todo o circuito do primeiro andar. Os DPS são interligados embaixo por um barramento monofásico, ou seja, monopolar, né? E eles saem e vêm aqui para o BEP, que também acumula a função de terra. Eu poderia colocar um segundo barramento aqui, como terra exclusivamente? Poderia, mas não haveria necessidade, certo? Então, por isso aqui se chama TNC, ok? Normalmente, no que a gente fala, o TNS é quando esse nêutro da concessionária e o aterramento, eles vêm de padrões diferentes. Ou seja, eu tenho o nêutro que vem da concessionária e eu tenho o meu aterramento, a minha malha de aterramento separadas. Quando esses dois se encontram nesse barramento, ele também é chamado de BEP, o barramento de equipotencialização. Esse BEP ele pode ser executado tanto dentro do quadro, como esse BEP pode ser uma ligação antes
no trajeto desses dois circuitos até o cabo. Eles são interligados antes e seguem separados com dois cabeamentos separados. E aí, no caso, eu não precisaria desse barramento dentro do meu quadro. Eu poderia simplesmente chegar e ele já servir como meu barramento de neutro e esse aqui alimentar diretamente o barramento de terra. Ok, pessoal? Eu espero que a explicação tenha ficado clara, que tenha sanado algumas dúvidas para vocês. Qualquer coisa a gente está à disposição, tanto eu, quanto o Janderson, quanto outros membros da equipe, né, para estar esclarecendo e tirando dúvidas junto com vocês. Tá joia? Pessoal, são 00:18, ou seja, 20 minutinhos de explicação, dá tudo certo. Tenham uma boa noite, um bom descanso. E quem estiver assistindo de dia, bom feriadão aí para vocês. Um abraço.